Existe uma verdade inconveniente que a maioria das promessas modernas de sucesso tenta esconder. A grandeza não é um presente do destino, mas sim uma transação comercial extremamente rigorosa com a própria existência. O cenário atual é composto por uma multidão de pessoas que desejam fervorosamente o topo da montanha, que sonham com a vista privilegiada e com o reconhecimento que o ápice proporciona, mas que recuam horrorizadas diante da lama, do frio cortante e da falta de ar que a subida exige. É fácil desejar a glória quando ela é apresentada em fragmentos de brilho e triunfo. Porém, a realidade da ascensão é feita de um isolamento silencioso e de um esforço que não possui plateia. Muitas pessoas vivem presas em um ciclo de mediocridade não por falta de talento, mas porque acreditam que podem obter os resultados da excelência sem nunca ter que apresentar a contrapartida do sacrifício real. Talvez você sinta aquela frustração latente, uma queimação interna de quem sabe que nasceu para algo muito maior do que a rotina morna que ocupa os seus dias, mas se vê acorrentado à passividade porque não consegue sustentar a disciplina no exato momento em que o entusiasmo inicial se apaga. O entusiasmo é uma chama volátil que queima rápido, enquanto a grandeza exige o fogo constante e controlado do rigor estoico. Sêneca, um dos maiores pilares dessa filosofia, afirmava com dureza que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca passou por uma adversidade, pois tal indivíduo nunca teve a oportunidade de testar a própria força ou de conhecer a extensão da sua capacidade. Sem o atrito da resistência, a alma permanece flácida e desprovida de contornos definidos. Neste roteiro, vou te confrontar com o preço real da grandeza, segundo a lógica inegociável do estoicismo, e te farei uma pergunta que não admite respostas superficiais. Você está realmente disposto a pagar o que a vida cobra pela excelência? Ou você é apenas mais um sonhador que se contenta com a fantasia do sucesso enquanto foge do trabalho que o constrói? A grandeza não aceita moedas falsas, como a falsa modéstia ou a dedicação parcial. Ela exige o pagamento integral em disciplina, renúncia e coragem. Prepare-se para entender que o caminho para se tornar inabalável começa no exato momento em que você decide que o conforto é um preço alto demais para se pagar pela manutenção de uma vida comum. Para ascender ao patamar da grandeza, o primeiro boleto que a vida lhe apresentará será o do isolamento social e emocional. Existe uma dor oculta e profunda no processo de evolução, o medo visceral de ser julgado, ridicularizado ou excluído pela maioria das pessoas que nos cercam. A verdade nua e crua é que para se tornar alguém fora da curva, você terá que aceitar ser incompreendido por todos aqueles que se contentam com o pouco e que encontram conforto na mediocridade coletiva. Epicteto ensinava com clareza solar que se você deseja progredir e atingir a maestria sobre si mesmo, deve estar preparado para parecer tolo, insensato ou até mesmo arrogante perante os outros. A grandeza exige, como pré-requisito básico, que você corte o cordão umbilical da validação externa e pare de buscar aprovação em mentes pequenas que nunca ousaram olhar além do horizonte imediato. O preço da grandeza é, portanto, o fim definitivo da sua necessidade de pertencer ao rebanho. Enquanto a manada se reúne para buscar alívio nas festas, nas fofocas e no entretenimento vazio de sentido, você terá que sustentar a disciplina de passar seus sábados à noite estudando, treinando ou construindo as fundações do seu império pessoal. Você terá que aprender a manter o silêncio absoluto enquanto os outros se desgastam em discussões inúteis e terá que cultivar a coragem de ser o estranho na sala, porque os seus valores não orbitam mais em torno do prazer momentâneo. Este isolamento não é uma punição,
mas um filtro necessário. Ele afasta os distraídos e protege a sua energia para o que realmente importa. A questão central que você deve se fazer agora é: você aguenta a solidão que o topo da montanha impõe antes mesmo de você chegar lá? Muitas pessoas desistem da excelência não porque o trabalho é difícil, mas porque não suportam o peso do olhar de desaprovação daqueles que ficaram para trás. O caminho da autoridade estoica é pavimentado pela aceitação de que a sua jornada é individual e que a maioria não terá os olhos treinados para enxergar o valor do seu sacrifício. O isolamento estratégico é o laboratório onde o caráter é forjado sem a interferência do ruído alheio. Se você ainda sente a necessidade de explicar as suas ambições para quem não tem capacidade de entendê-las, você ainda não pagou o preço do isolamento. A grandeza nasce quando o seu compromisso com a própria virtude torna-se tão grande que a opinião do mundo passa a ter o mesmo peso que o vento que sopra contra as rochas de uma fortaleza. O segundo preço a ser pago na jornada da grandeza é o abandono definitivo do refúgio oferecido pelo conforto moderno. Vivemos em uma era que viciou o ser humano na facilidade. Ar-condicionado, comida processada ao alcance de um toque e entretenimento infinito mataram a resistência física e mental que definia nossos ancestrais. A dor oculta deste cenário é a atrofia da alma. Quando o corpo não encontra resistência, o espírito se torna flácido. Os estoicos chamavam a prática de enfrentar o difícil de asqueses, o treino da alma através da privação voluntária. Eles entendiam que a grandeza não floresce em solos macios e protegidos, mas sim no atrito, na dificuldade e na superação constante dos próprios limites sensoriais. Inverter a lógica do conforto significa compreender que o preço da grandeza é, em essência, o abandono da segurança. É a capacidade de acordar cedo enquanto o quarto ainda está frio e o corpo implora por mais alguns minutos de sono. É a decisão consciente de treinar o físico quando os músculos doem, e a mente inventa 1000 desculpas para a inércia. É escolher sistematicamente a tarefa mais difícil e necessária em vez daquela que é meramente prazerosa ou conveniente. Se você não é capaz de dominar os seus impulsos mais básicos, como o apetite, o sono e a preguiça, você nunca terá a têmpera necessária para dominar o seu destino. O conforto é um mestre tirano que sussurra promessas de descanso enquanto rouba, pouco a pouco, a sua autoridade sobre si mesmo. O desconforto voluntário funciona como uma vacina contra as crises inevitáveis da vida. Ao escolher o caminho mais árduo hoje, você fortalece o seu caráter, para que, quando a adversidade real bater à sua porta, ela não encontre um homem fragilizado, mas sim um guerreiro já habituado ao peso da armadura. O preço da grandeza é pago no suor que ninguém vê e na resistência silenciosa contra as tentações da facilidade. Você deve estar disposto a destruir o seu refúgio para construir uma fortaleza. A pergunta que resta é: você prefere ser um prisioneiro do seu sofá macio ou o soberano de uma vida construída sob o rigor do próprio esforço? O terceiro preço, e talvez o mais amargo para o ego imaturo, é a adoção da responsabilidade radical sobre cada milímetro da sua existência. Existe uma tentação sedutora e quase universal de apontar o dedo para fora e culpar o governo, a economia instável, a criação familiar ou a falta de sorte pelos próprios fracassos e estagnações. A reclamação é o hino nacional dos medíocres. É o mecanismo de defesa daqueles que preferem ser vítimas confortáveis a serem líderes sobrecarregados pela própria autonomia. No estoicismo, essa fuga da realidade é combatida com o conceito de amor fati, a capacidade não apenas de aceitar, mas de amar o seu destino em sua totalidade, incluindo as partes brutais, as perdas e os obstáculos. A grandeza exige que você assuma a responsabilidade total
por tudo o que acontece na sua vida, eliminando a figura do culpado externo. A lógica aqui é implacável. Se você dá ao mundo o poder de ser a causa do seu fracasso, você também dá ao mundo o controle sobre a sua vitória. O preço da grandeza é o fim absoluto das desculpas, não importa o quão justificáveis elas pareçam ser. Se algo deu errado, a responsabilidade é sua por não ter se preparado o suficiente, por ter confiado em quem não devia ou por ter reagido com impulso em vez de razão. Mesmo diante de tragédias que você não causou, você é o único responsável pela forma como decide processar e utilizar essa dor. Quando você para de gastar energia culpando o universo, você ganha, por uma inversão de poder, a capacidade de mudar a sua realidade. Você deixa de ser uma folha ao vento para se tornar o próprio vento. A prática desta responsabilidade radical é exaustiva porque retira o seu direito de se sentir injustiçado. Você está disposto a nunca mais dizer a frase "a culpa não foi minha"? Você aguenta o peso de olhar no espelho e reconhecer que a sua situação atual é o reflexo exato das suas escolhas, das suas omissões e da sua falta de coragem? Pagar o preço da grandeza significa aceitar o fardo da liderança sobre si mesmo sem o benefício de uma rede de segurança emocional. No momento em que você abraça o seu fati, você para de brigar com a realidade e começa a usá-la como matéria-prima para a sua própria excelência. O poder de transformação só pertence àqueles que tiveram a audácia de assumir a culpa por tudo o que lhes falta. O quarto e mais escasso preço que a grandeza cobra de você é o valor do seu tempo, exigindo que você abandone a ilusão infantil de que a vida é um recurso infinito. A maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo existencial, procrastinando a própria evolução e adiando o sacrifício necessário sob a falsa premissa de que haverá sempre um amanhã disponível para o recomeço. Essa dor oculta, a negligência do agora, é o que mantém o potencial humano enterrado em túmulos de boas intenções nunca realizadas. Para o estoico, essa negligência é um pecado contra a própria natureza. O conceito de memento mori, a consciência constante de que a morte caminha ao seu lado neste exato momento, não serve para gerar medo, mas para injetar uma urgência implacável em cada uma de suas ações. A grandeza não aceita adiamentos. Ela não tolera o "eu farei quando as condições forem perfeitas". A inversão lógica proposta por essa consciência é que o preço da grandeza é a entrega total do seu presente. É viver cada dia com o rigor de quem está em um campo de batalha final, onde cada decisão pode ser o seu último ato de vontade. Você terá que sacrificar o seu eu, preguiçoso, hedonista e procrastinador de hoje, para que o seu eu, grandioso de amanhã, tenha a chance de existir. Não há negociação possível com o tempo. Ele é a única moeda do mercado da vida que não admite troco, devolução ou acumulação. Cada hora gasta com distrações fúteis, entretenimento passivo ou preocupações com a vida alheia é uma parcela de grandeza que você está jogando no lixo, diminuindo as chances de alcançar o topo antes que a sua luz se apague. Pagar o preço do tempo significa ser brutalmente seletivo com o que merece a sua atenção. A grandeza exige que você trate o seu tempo com a mesma avareza que um homem sedento trata a última gota de água no deserto. Isso implica dizer não para convites sociais irrelevantes, não para discussões que não levam a nada e não para a autocompaixão que te mantém paralisado. Se você deseja a coroa de louros, deve entender que ela é tecida com os minutos que você decidiu não desperdiçar. A pergunta que você deve encarar com honestidade é: você está disposto a tratar o dia de hoje com a seriedade de quem sabe que o tempo é o seu bem mais precioso? Ou continuará gastando a sua vida como se fosse um bilionário de horas que nunca verá o fim da sua conta bancária?
Ao final desta análise sobre o rigor necessário para a ascensão, torna-se claro que a grandeza não é um golpe de sorte, um privilégio hereditário ou um prêmio concedido por deuses benevolentes. Ela é, em sua essência, uma transação honesta e brutal. Para obter o que a maioria não tem, você deve estar disposto a entregar o que a maioria não abre mão: a sua zona de conforto, o seu desejo infantil de aprovação constante e a muleta das desculpas que justificam a sua inércia. A moeda que compra a excelência é a virtude posta em prática sob pressão. Você entrega o seu eu comum ao mercado da vida e, em troca, recebe uma alma inabalável, capaz de sustentar o peso da própria existência sem vacilar diante das tempestades do destino. A reflexão final, que deve permanecer no seu espírito, é de que muitos são os chamados para a glória, mas pouquíssimos são aqueles que escolhem, por livre e espontânea vontade, pagar o preço integral que ela exige. O mundo tentará te seduzir com atalhos e sofás macios, prometendo que você pode ser grande sem ser disciplinado, ou que pode ser respeitado sem ser íntegro. Não se deixe enganar. A coroa de louros da vitória e a passividade da mediocridade não cabem na mesma vida. Uma exige a morte da outra. Olhe-se no espelho hoje e decida com a seriedade de um juiz. Você prefere o conforto que amortece a alma ou o esforço que a esculpe para a eternidade? Qual sacrifício específico você vai fazer ainda hoje para provar a si mesmo que está disposto a pagar o preço dessa jornada? Pode ser o treino que você ia pular, o livro que você ia fechar ou o silêncio que você ia quebrar com uma reclamação inútil. Comente agora. O preço está pago para selar este compromisso com a sua própria excelência e para sinalizar que você não é mais um passageiro, mas o arquiteto do seu destino. Deixe o seu like se este roteiro fortaleceu a sua coluna vertebral e se inscreva para continuar recebendo o combustível necessário para forjar um caráter de granito. A grandeza te espera, mas ela não aceita nada menos que a sua entrega total.